Olá pessoal, nessa aula vamos estudar sobre as funções bijetoras, injetoras e sobrejetoras, ok? Na aula passada, nós iniciamos o estudo da função inversa e vimos que, em sua definição, precisaríamos conhecer o que era uma função bijetora. E depois disso, percebemos ainda que se uma função é bijetora, ela é injetora e sobrejetora, né? Por isso a gente também viu o que seriam essas funções. E terminamos fazendo o exercício sobre isso, sobre classificação das funções nessas novas definições que foram apresentadas, ok? Muito bem, então vamos fazer mais exercícios sobre isso, para que a gente possa fixar melhor esse conhecimento. Então, nesse exercício, a gente vai classificar as funções entre bijetora, injetora, sobrejetora ou nenhuma, tá? No item A, parecido com o exemplo do vídeo anterior, temos uma função que associa os brasileiros, dessa vez ao conjunto dos números reais, tá? Na verdade, essa função associa cada brasileiro à sua respectiva altura. Então, vou desenhar aqui os conjuntos. E assim, no conjunto B, teríamos todos os brasileiros, tá? Digamos que aqui fossem brasileiros A, B, C, D, tá? São cerca de 200 milhões. Então, vamos representá-los aí por esses. No conjunto dos números reais, temos todos os números reais, tá? Temos os números naturais, temos o zero, temos os negativos, temos as frações, tá? As frações negativas, as dízimas periódicas, as raízes quadradas não exatas, tá? E vamos ficar só com esses aqui para ilustrar o que está acontecendo. Pois bem, essa função associa cada brasileiro à sua altura. Por exemplo, esse brasileiro A, ele tem uma altura, digamos que seja eu, 1,73. Esse brasileiro B tem uma altura 1,85, por exemplo. Esse brasileiro C tem uma altura de 2 metros, por exemplo, tá? Eventualmente, vamos ter um outro brasileiro que também tenha a altura de 1,85. E não só um, né? Mas o fato é que todos os brasileiros vão ter sua respectiva altura, tá? Esse aqui é 1,50, bem baixinho. Mas vão sobrar muitos elementos aqui que não representam a altura de nenhum brasileiro. Ou seja, como sobram elementos no contradomínio, essa função não é sobrejetora. Ok? Pois sobram muitos elementos no contradomínio. Então não é sobrejetora. E a gente também deve concluir que ela também não é injetora, pois dados dois elementos diferentes no conjunto domínio, pode existir que eles têm a mesma imagem, tá? Eles têm o mesmo y relacionado a ele. Então, por isso, não é injetora. Ok? Então, não é injetora, não é sobrejetora. Então, essa aqui classificamos como nenhuma. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Vamos ao item B. No item B, a função vai associar as escolas, o conjunto E das escolas, ao conjunto P, que é dado pela quantidade de professores em cada escola. Vou desenhar aqui os dois conjuntos. E aqui no conjunto das escolas, digamos que temos a escola A, a escola B, a escola C, bem menos que a quantidade de brasileiros, tá? Mas digamos que aqui também estão representadas todas as escolas. O que acontece é que cada escola dessa
tem uma quantidade de professores relacionada, tá? Na nossa escola tem 60 professores. Em outra escola, possa ser que tenha só a metade disso, uns 30. Em outra escola, digamos que tenham, sei lá, uns 40 professores. E observe que não deve ser fácil, não deve ser difícil, né, perceber que possa ser que duas escolas tenham a mesma quantidade de professores. Como isso acontece, dois elementos no domínio possuem a mesma imagem, então isso significa que não é injetora. Não é injetora, porque dois elementos distintos do conjunto domínio têm a mesma imagem. E para ser injetora, eles precisariam dois elementos quaisquer do conjunto domínio terem sempre duas imagens diferentes, tá? Professor, mas olhe, o A e o B são dois diferentes e têm imagens diferentes, certo? Se só existissem esses dois elementos, fazendo isso, seria injetora. Mas a gente precisa perceber isso para todo e qualquer dois elementos desse domínio, tá bom? Se existirem dois diferentes com a mesma imagem, não é injetora. Bom, o fato é que, nesse contexto apresentado, não sobram elementos em P, porque para existir um número aqui, digamos 0, tá? É porque alguma escola tinha 0 professor, tá? Qualquer número que exista aqui, ele está relacionado à quantidade de professores da escola existente no conjunto E. Então, essa função, ela é sobrejetora. Ok? É sobrejetora porque não sobram elementos no conjunto contradomínio. Beleza? Se não sobram, é sobrejetora. Vamos ao item C. O item C caiu no Enem algo muito parecido, tá? E aqui eu fiz só um esboço aí do enunciado, para não ficar muito grande. Então, a função f associa os elementos de A aos elementos do conjunto O, onde A é um conjunto formado por 12 meninas e O um conjunto formado por 13 meninos. Tá? E a função faz o quê? Ela forma 12 pares distintos para participar de uma quadrilha junina. Então, vou desenhar aqui os dois conjuntos. Então, aqui tem 12 pontinhos representando as meninas, aqui 13 pontinhos representando os meninos. E a função associa cada uma das meninas a um menino para formar os 12 pares. Associando aqui o último, percebam que quaisquer dois elementos que a gente pegue distintos em A, quaisquer dois elementos, eles vão ter, respectivamente, elementos distintos em O, tá? Então, isso caracteriza que essa função, ela é injetora. Pois, dados dois elementos distintos no conjunto A, eles vão ter como respostas outros dois elementos distintos no conjunto imagem, tá bom? Beleza? Dúvidas, postem aí nos comentários. Essa função, ela não é sobrejetora, porque sobra um elemento ali, tá? Então, não é sobrejetora. E para finalizar essa aula, vamos fazer agora o item D. No item D, é uma função de R em R, ou seja, de conjuntos reais no conjunto dos números reais. E aí foi apresentado esse gráfico e essa lei de formação dessa função. F de x é igual a x ao quadrado. Tá? Bom, lembra que x pertencente a A, tá? X pertence a A. X pertence a A é o domínio, e Y pertence a B, no caso, o contradomínio.
Analisando então dessa forma, perceba que nenhum valor negativo vai fazer parte aqui do resultado dessa função. Porque essa função pega qualquer x pertencente a A e eleva ao quadrado. Então, se a gente botar menos 3 ao quadrado, dá 9 positivo. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Não vai ter nenhuma resposta negativa. Então, no conjunto contra domínio, sobram todos os elementos negativos. Por isso, ela não é sobrejetora. Ok? Não é sobrejetora, pois sobram todos os elementos negativos. Beleza? E se você observar agora, por exemplo, pegando o 3 e pegando o menos 3 e colocando aqui na função, o resultado de 3 vai dar 9, o resultado de menos 3 também vai dar 9. Ou seja, ela também não é injetora. Por que não é injetora? Porque se a gente pegar menos 3 diferente de 3 no conjunto A, vai implicar em 9 igual a 9 no conjunto B. Tá bom? E para ser injetora, teria que dar diferente. Beleza? Bom, então essa aqui é não. Essa aqui é sobrejetora, tá? E aquela outra ali, a letra B, também é sobrejetora. Só para finalizar, dizer aqui, em relação a essa última, para que essa função fosse bijetora, porque não tivemos esse exemplo da... Ah, tá. Peraí, tem só uma correção a fazer. Essa aqui é injetora, né? Essa é injetora, não é sobrejetora. Ela é injetora. Muito bem, obrigado aí por ter percebido isso. Agora, só para finalizar, dizer o seguinte. Esse item D, para que ele fosse, vou chamar de item E, tá? Para que ele fosse uma função bijetora, poderíamos ter essa situação, tá? Aqui o plano cartesiano, x, y. Se nós tivéssemos somente essa parte aqui, ó, do gráfico. Ou seja, seria a mesma função f de x igual a x ao quadrado, mas se a gente restringíssemos o domínio dessa função, tá, ao conjunto dos números reais positivos. Ok? Tá, pode incluir aqui o zero também. Então, ela seria injetora, porque para cada 2x diferentes aqui, x1 e x2, teríamos y1 diferente de y2. Então, seria injetora. Ok? E para que ela fosse sobrejetora, a gente precisaria restringir o contradomínio da função também aos reais positivos, ok? Somente daqui para cima. E dessa forma, ela seria uma função bijetora. Compreendido? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.